Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe nesta manhã abençoada, desta segunda-feira que está começando, desta semana que está começando, dia 1º de abril. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família, com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, e enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que nós vamos ler agora. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão por meio do teu Espírito Santo, para praticarmos e vivermos a tua palavra em todo o tempo, não nos desviando do teu caminho e agradando o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você que daqui a pouco, às 7 horas da manhã, nós temos o devocional com a pastora Ana. Às 19h30, nós temos o grupo de crescimento, que é um grupo de estudo da palavra. E às 21h30, nós temos a oração da noite ao vivo e você é o nosso convidado. Amém? Agora nós vamos ler aqui o texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Lembrando que esta epístola foi escrita para os cristãos que viviam um tempo de muita perseguição, de muita luta, tribulação, hostilidade. Não é diferente do que nós vivemos hoje. E então esta epístola de Pedro foi escrita chamando a atenção dos cristãos para que eles vivessem de acordo com a palavra de Deus. Mesmo neste mundo hostil, com a hostilidade desse mundo, eles deveriam se manter com uma conduta reta, coerente com a palavra de Deus, coerente com aquele que se diz cristão. Amém? Então, nós temos aqui inclusive a epígrafe desse texto, antes do versículo 11, ela diz assim: a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Pedro, o apóstolo Pedro, vai falar um pouco sobre esse assunto conosco hoje, que é muito importante, porque ele é um assunto prático de como nós devemos nos conduzir ou conduzir a nossa vida nesse mundo. Amém? Então, ele começa dizendo assim, eu vou ler o versículo 11 e explicar, ler o versículo 12 e explicar. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro ele começa chamando a atenção, exortar é chamar a atenção dos cristãos, dizendo, olha, vocês são peregrinos e são forasteiros nesse mundo. Nós devemos nos comportar de acordo com a palavra de Deus nesse mundo. A nossa pátria não é aqui. Nós não vamos levar nada deste mundo. Então ele diz, abstende-vos de toda paixão carnal. O que é paixão carnal? São os desejos da carne. São todos os desejos da carne. Paulo está admoestando para que eles não cedessem a esses desejos da carne, que podem ser de todas as ordens, inclusive sexual. Eles viviam num tempo de muita imoralidade. Nós falamos sobre o templo da deusa do amor, que havia lá naquele templo 1000 prostitutas cultuais que estavam ali durante o dia, mas que à noite desciam para prestar os seus serviços na cidade. Então era um tempo de muita imoralidade, muita perversão, também nada diferente do que é hoje. Mas eles deveriam manter a sua conduta cristã, andando e vivendo a palavra de Deus. E ele então lembra a esses homens, a esses cristãos que são forasteiros e peregrinos, nós somos forasteiros e peregrinos, que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Paulo, inclusive, lá em Romanos capítulo 8, ele fala, andeis no espírito, e você não vai satisfazer os desejos da carne desta forma. O que é andar no espírito, pastor? Andar no espírito é ler a palavra, orar e com isso viver a palavra. Andar no Espírito é viver a palavra. Então quem anda na palavra de Deus não satisfaz os desejos da carne. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. E é assim que Paulo começa chamando a atenção dos cristãos daquele tempo, porque eles deveriam impactar o mundo com o seu estilo de vida. Aonde o mundo, as pessoas viriam que eles eram diferentes, que eles tiveram de fato uma transformação por meio de Jesus Cristo. Foram transformados por meio de Jesus Cristo no dia que eles se converteram e entregaram a sua vida a Jesus. Amém? E no versículo 12, então, ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios.
Então agora ele começa a dizer, olha, vocês devem manter um procedimento exemplar de pureza, de nobreza, de amor no meio dos gentios. Quem são os gentios aqui? Neste caso, os gentios são aqueles que não conhecem a Cristo, são os incrédulos. E ele então diz, olha, mantenham-se como exemplo. E ele continua dizendo ainda, naquilo que falam contra vós outros, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, olha, o exemplo de vocês vai fazer com que tudo aquilo que eles falam contra vocês como malfeitores, e haviam algumas coisas que pesavam e que acusavam os cristãos naquele tempo, e que pesava sobre todos os cristãos, por isso era um tempo difícil. Eles acusavam, por exemplo, os cristãos de terrorismo. É verdade. Porque Nero acusou os cristãos de incendiarem Roma. Então eles eram acusados desse crime. E que, na verdade, quem havia incendiado Roma foi Nero. Eles também acusavam os cristãos de serem ateístas, porque eles tinham aversão àqueles ídolos, àqueles deuses romanos, deuses gregos que havia naquele tempo, aqueles cultos que haviam aqueles deuses, aqueles ídolos, assim como eles tinham aversão também ao culto do imperador. Havia um culto para o imperador também, que era considerado uma divindade. Então, porque os cristãos não participavam disso, eles eram acusados de ateístas. Também eles eram acusados de imoralidade, porque eles pegaram aquele mandamento de Jesus, que diz que nós devemos amar o próximo, e eles distorceram esse mandamento. E eles agora acusavam os cristãos também de imoralidade, acusavam os cristãos, por exemplo, de prejuízo comercial, porque os cristãos, eles, como pregavam que havia somente um Deus, então eles colocavam em descrédito todos aqueles deuses romanos e gregos que eram cultuados naquela época, fazendo com que o comércio que havia ali cessasse. Então eles eram acusados de prejuízo comercial também. Outra coisa importante que nós precisamos ver é que Pedro aqui, ele diz que os cristãos eles deviam tomar cuidado no seu procedimento para que de tudo isso que eles acusavam e de outras coisas que eu não citei aqui, eles vissem que não era verdade essas acusações, que não eram verdades, que eles estavam vendo as boas obras dos cristãos, o seu bom procedimento, eles glorificassem a Deus no dia da visitação. O que é esse dia da visitação, pastor? O dia da visitação, neste caso, ele fala no dia da redenção. E essa redenção fala no dia que aquela pessoa que não conhece a Jesus entrega pela fé a sua vida a Jesus Cristo. Então, a partir desse dia, ele então recebe a redenção, recebe a salvação, ele é regenerado, e com isso ele serviria como testemunho, porque ele havia visto o bom procedimento dos cristãos, e aquilo serviria como um testemunho para a sua conversão, para ele entregar sua vida para Jesus. Então, Pedro exorta os cristãos a darem bons testemunhos junto daqueles que não eram crentes, que não eram cristãos. Amém? E no versículo 13, ele continua, e antes até de ler o versículo 13, isso fala muito conosco. Nós precisamos trazer essa palavra para as nossas vidas. Como é importante nós darmos bom testemunho em todos os lugares que nós vamos. Precisamos dar um bom testemunho como cristãos, precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho. Amém? Mesmo em meio a falsas acusações, a hostilidade, temos que dar um testemunho puro, reto, condizente com a palavra de Deus, em nome de Jesus. E no versículo 13, ele agora, vamos dizer assim, ele aperta ainda mais o cerco dos cristãos naquele tempo. Ele diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Pastor, o que é sujeitai-vos? Submeta-se. Seja submisso como cristão. Seja submisso como cidadão que nós somos nesse mundo a toda lei e a toda autoridade civil. É isso que Pedro está dizendo, que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Que nós devemos ser submissos como cidadão a toda lei e autoridade civil. Claro que nós já vamos falar em que casos nós podemos desobedecer, mas nós já vamos falar sobre isso.
E ele diz ainda: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Amados, nós nos sujeitamos por causa do Senhor, porque nós somos cidadãos dos céus, é verdade, nós somos cidadãos, a nossa pátria não é aqui, mas nós obedecemos por causa de Deus, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas nesse mundo. E ele diz mais: quer seja o rei como soberano. E eu vou ler aqui terminar o 13 e já ler o 14 também. Então ele está dizendo que nós devemos ser submissos, nos sujeitarmos a toda lei e autoridade civil, seja o rei como soberano, e possivelmente não era agradável ser sujeito ou submisso ao rei naquele tempo, porque Nero tinha colocado uma perseguição contra os cristãos naquele tempo, por causa de Roma, por causa do incêndio de Roma que ele mesmo provocou. Então Pedro aqui está dizendo: olha, vocês devem ser submissos a toda lei, toda autoridade, seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Então ele está dizendo: nós devemos obedecer toda instituição civil, humana. Nós devemos obedecer às leis. Nós devemos obedecer o governo da nação, como o rei, por exemplo, o governo estatal, temos que obedecer. Nós temos que obedecer a polícia, os juízes, nós temos que ser obedientes a todas as leis deste mundo, nós devemos obedecê-la. Nós só podemos desobedecer quando esta lei nos forçar a ir contra a palavra de Deus. Caso contrário, nós devemos nos submeter. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que Pedro diz, que nós devemos nos submeter a toda instituição, toda lei, toda autoridade, porque diz a palavra de Deus também. Ouça isso, que toda autoridade é constituída por Deus. Amados, nós não podemos ser rebeldes contra aquilo que Deus instituiu. Nós não podemos ter uma conduta que desonre o Deus que nós servimos por causa da rebeldia. Amém? Amados, a rebeldia é o pecado de Satanás. Em nome de Jesus nós temos que tomar cuidado. Amém? E ele diz mais no versículo 15. Vamos continuar? Porque assim é a vontade de Deus. Escute, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais imudecer a ignorância dos insensatos. Aqueles que acusavam os cristãos de malfeitores, pela prática do bem você vai fazer ele imudecer. Porque ele não vai ter do que te acusar mais, porque você anda na palavra de Deus, você anda em santidade. Como livre que sois, versículo de número 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Amados, Cristo nos libertou do pecado. E nós não podemos nos deixar prender de novo pelo pecado. Ainda que livres, nós devemos viver como servos de Deus, não deixando mais que as cordas, que as amarras do pecado venham nos prender em nome de Jesus. E no último versículo, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Rei minúsculo, com letra minúscula, ou seja, os reis desse mundo. Ele está exortando, chamando a atenção dos cristãos a honrar o rei. Então nós temos que seguir este mesmo exemplo de conduta e de submissão, que é orientada pelo apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, aos cristãos daquele tempo, que viviam um tempo de muita perseguição e luta. Amém? Vamos orar? Quero te convidar a orar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando, por esta semana que está começando, por este mês que está começando. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós nos prostramos diante de ti e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós pedimos a Deus nesta manhã que o Senhor venha nos abençoar e abençoar as nossas famílias, trazer sobre nós neste mês de abril. Meu Pai, traz sobre nós uma unção nova, uma unção de fé, de esperança,
de proteção, Pai. Livra-nos de todo mal, abençoa as nossas famílias, os filhos, os casais, abençoa as viúvas, os viúvos, em nome de Jesus, os solteiros, as solteiras, os órfãos, aqueles que estão encarcerados injustamente. Nós levantamos um clamor. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesse mês que começa, abençoe toda a obra das nossas mãos, para que prospere, e que nós possamos ser submissos sempre, Pai. Por isso, ensina a Tua palavra, ensina-nos, Senhor, mostra-nos a Tua verdade, revela para nós, dá-nos um coração ensinável, que te teme, que te busca e que te ama, em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção neste dia, pedimos a Tua bênção sobre toda a obra das nossas mãos, pedimos que o Senhor nos conduza pelo Teu caminho, queremos andar no Teu caminho, na Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe, tenha uma ótima segunda-feira, Deus abençoe a tua casa. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração, nós oramos por todos, em nome de Jesus. Até daqui a pouquinho o devocional, depois às 19h30 no grupo de crescimento e às 21h30 na nossa oração da noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, bom dia.